Ministros do STF monitoram o cenário da eleição presidencial deste ano e já projetam como será o futuro da Corte a partir de 2027. Eles apontam que o tribunal continuará como um dos principais focos de tensão da política nacional. Isso é uma ameaça, né? Ministros do STF monitoram o cenário da eleição presidencial deste ano e já projetam como será o futuro da Corte a partir de 2027. Eles apontam que o tribunal continuará como um dos principais focos de tensão da política nacional. Isso é uma ameaça, né? Uma ameaça do STF. Seja quem for o vencedor da disputa. De acordo com a Folha, a avaliação dos magistrados é a de que, apesar da imagem de moderação que Flávio Bolsonaro trabalha para adotar, uma eventual vitória do senador significaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre o Palácio do Planalto e o Tribunal, como ocorria na gestão de seu pai, Jair Bolsonaro. Já no caso de reeleição do presidente Lula, os magistrados do STF, de diferentes alas dessa corte, entendem... Tem duas alas, que diferentes alas, Alemão? Tem duas alas, STF. A ala que presta e a ala que não presta. A ala que presta é a ala que respeita o direito. A ala que não presta é a que caga em cima do direito. Faço assim. Então, as duas alas, segundo diversas alas, só tem duas, então por mim as duas alas, entendem que a relação entre os poderes continuará sendo cordial, mas apontam que o STF terá dificuldades de sair dos holofotes, pois será chamado a arbitrar novos conflitos entre o governo e o Congresso Nacional. Especialmente se houver uma bancada forte na oposição. Aliás, segundo o jornal O Globo, Gilmar Mendes se encontrou com Lula... Se encontrou com Lula recentemente e fez um alerta ao presidente que, mais de uma vez, disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Master. Gilmar disse o seguinte, aspas, traduzindo, o senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nestas eleições, fecho aspas. Outra ameaça, hein? Ô, democracia! Vale destacar que o TSE nestas eleições será comandado pela dupla Cássio Conká, também conhecido como Cássio Nunes Marques, e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral, ambos indicados ao STF por Bolsonaro. Mendonça sabe-se por quê. Foi uma promessa à bancada evangélica. Cássio Nunes é um mistério, acho que até para o Bolsonaro, porque que ele está lá. Eduardo. Pavinato, a gente tem aí o cenário que fica parecendo que é um movimento político, né? O grupo de ministros, eu não entendo quando um grupo de ministros que compõem a Suprema Corte, né, a Corte Constitucional do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, eles têm esse, vamos dizer, um prognóstico sobre movimentos, se foi Lula reeleito ou se foi Flávio Bolsonaro eleito, né? Porque o Poder Judiciário ele é inerte em sua essência. Então, os ministros, sejam os indicados pelo Lula, indicados por Fernando Henrique Cardoso, indicados por Dilma, indicados por Jair Bolsonaro, eles são inertes. Eles não têm que fazer qualquer prognóstico sobre cenário político, que deveria ou não. As coisas se apresentarão conforme o desejo dos eleitores e eles seguirão inertes conforme as provocações, né? Essa é a competência originária do Supremo Tribunal Federal e é o que eu me refiro à atual composição, inclusive a composição seja ela qual for. É isso que a gente tem que ter em mente. E aí vem a ameaça, né, que até você já comentou em outra oportunidade com o Caivano, nosso irmão Caivano, no sentido de que o STF, então, já que nós não temos mais aquela influência que nós tínhamos outrora, agora tem o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que a gente não vê com muito, né, com carinho. Então existe a possibilidade de nós, atual composição da Corte Constitucional, fiscalizá-los, né, no sentido de a gente pode até, dependendo do caso, intervir em caso de competência do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que... Só faltou o Gilmar falar, eu vou mandar o exército pro TSE se me der na veneta. Mas o que foi revelado na Vaza Toga
exatamente esse tipo de estrutura, né? Só que era inverso. Então, né, que até teve o sujeito lá, né, que eu infelizmente tenho a situação do Pavinato, aquele sujeito que fala, não, mas a gente não vai ficar muito na cara, né, ficar com o papel timbrado do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal, então arruma a sua criatividade para... É esse tipo de situação que eles gostariam, é esse tipo de condução que eles gostariam. E aí, por tudo isso, né, é uma situação digna de regime, né, e, obviamente, ministro de Supremo Tribunal Federal ou de composição constitucional em qualquer lugar do planeta, especialmente nas democracias do Ocidente, não deveriam fazer prognóstico político. Eles simplesmente seguirão lá, entra presidente, sai presidente. Esta é a proposta, a finalidade, a prerrogativa do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Fora disso, evidentemente que a gente sabe que não só agressão às leis, orgânicos, magistratura nacional, mas pela postura mesmo, ela é inconstitucional pela própria configuração do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil, Pavinato. Qual é a leitura que eu fiz da fala do Gilmar, Pepe? Gilmar, a democracia é o STF... Não, melhor, o STF não. A democracia é a minha ala no STF. Essa é a democracia. Se o Flávio ganhar, nós vamos ter um problema, porque ele vai conflitar conosco, a democracia. Se o Lula ganhar, ele é tão inepto que eu vou ter que pegar na mão do tio Paulo e fazer ele assinar o consignado no Bradesco. Então, assim, tudo é o STF. É o STF de quem se origina toda a soberania no Brasil, Pepe. É isso que eu acabei de ouvir, você não acha? Ô, Pavinato, eu discordo de vocês. Eu acho que o STF tá cagando pro povo brasileiro e para as eleições. Tá nem aí com nada, cara. O Brasil é um país de frouxo, Pavinato. É um país de frouxo. O STF faz o que ele quer. Isso é verdade. O STF faz o que ele quer, a hora que ele quer, com quem tiver no governo. Vamos combinar o seguinte, né? Uma mulher de ministro do Supremo Tribunal Federal tem um contrato de 139 milhões de reais com o Banco Master e tá tudo na normalidade. Ninguém fala mais disso. Ele vai se preocupar com o que, o STF? Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal tinha um resort e vendeu cotas do resort pro fundo do Banco Master e quem se relatou do caso. E estava na normalidade ali. Sentado. Uma nice. Eles estão cagando para absolutamente tudo. Estão cagando e andando o povo brasileiro. Está preocupado com eleição, está preocupado com o Flávio Bolsonaro, está preocupado com o Lula, está preocupado com o TSE. Tá nada, eles fazem o que eles querem. Eles dão isso na nossa cabeça, Pavinato. Dão isso na nossa cabeça. O Cássio Nunes também tem o filho dele, familiar de ministro do Supremo Tribunal Federal, advoga no Supremo Tribunal Federal, advoga em cortes superiores. E se gaba, hein? E se gaba, mais de clientes, ganha dinheiro, sou milionário. Né? Lewandowski saiu do STF, ganhou um contrato de R$1 milhão por mês com o Banco Master. E ninguém fala nada. O Augusto de Arruda Botelho saiu da Secretaria Nacional de Justiça, que trabalhava com o Dino, que o Dino foi para o STF, pegou o caso da Associação de Mineradoras, um caso bilionário, saiu na semana seguinte, assumiu o caso sem cumprir a quarentena, e eu tenho que puxar 4 anos de cadeia porque eu caluniei. Não, assim, eu não acredito nessa tese de que o STF está preocupado com as eleições, Gilmar Mendes está preocupado com o tensionamento que Flávio Bolsonaro teria com o Supremo Tribunal Federal caso ganhe as eleições. Não tem tensionamento nenhum, eles fazem o que eles querem, a hora que eles querem. Né? Pode vir Jair Bolsonaro, pode vir Flávio Bolsonaro, pode vir Lula, pode vir uma terceira via, que eles vão continuar fazendo o que eles querem, vão continuar sambando na nossa cara. Não querem aprovar o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal porque fala que não é o momento adequado. Pavinato, eu discordo dessa tese que o STF está preocupado. Suprema preocupação. Se existe algum momento inadequado para a ética, se alguém vira e diz uma coisa dessa, diz, em outras palavras, que a ética é inadequada nesse momento. Nesse momento eu tenho que ser antiético. E sabe uma coisa? Eu nunca tinha parado para pensar com essa tua verve. Mas faz sentido. Sabe por quê? Porque eu não vi na campanha de ninguém, nem do Flávio nem do Lula, que são as duas campanhas que hoje interessam. O pessoal está dizendo, agora o Caiado vai, o Kassab é vice. Nossa Senhora.
Achando que o Caiado é o Mick Jagger, o Kassab é o Mick Jagger na política. Vai causar uma comoção danada. Eu não vi nas duas campanhas viáveis, nem do Lula nem do Flávio, ser tratado do assunto que o brasileiro quer saber. Tem um assunto que o brasileiro quer saber, tem um assunto que o brasileiro quer resolver. E muito brasileiro acha que é tirar o Lula, mas não é. A grande preocupação do brasileiro que pensa, que tem, pelo menos que tem mais de 90 de QI, já fez teste de QI? Não. Já fez, PP? Já fez, alemão, teste de QI? Deve bater uns 200, meu. Hã? Qual que é o máximo? É, do Einstein era 180, o seu deve ser 200 mesmo. O que Qual que é o teu, interessa é o Patrício? seguinte, Conta por isso. Qual que é o teu? Quanto é que deu? Pode falar, sem modéstia. 145. Caramba. O único problema que interessa é a STF. Eu nunca vi nenhuma campanha viável falar quem seria o indicado STF. Quem seriam os 4 que o Lula indicaria? Quem seriam os 4 que o Flávio indicaria? Eu acho que isso faria toda a diferença. Porque se eles não estão tocando nesse assunto, vai permanecer a fisiologia. Aí vão ter que passar para tomar a bênção do Gilmar. O Gilmar fala, olha, eu gosto desse nome, não gosto desse nome. Se eu não gosto desse nome, a gente acerta lá no Senado e não é aprovado. Que é o que aconteceu com o Jorge Messias. E aí se vem o Flávio Bolsonaro, por mais que falava, tem embates e tal. Se o Flávio Bolsonaro for fisiológico e ceder ao Centrão a negociar a nomeação de ministro do STF, o STF continuará cagando porque será mais gente para eles colocarem no grupo. E isso sempre aconteceu. Mas sabe uma coisa que eu acho que seria importante acontecer nessas eleições? Que 4 ministros muda a configuração do Supremo Tribunal Federal. Muda o Brasil. Eu acho que além do candidato a presidente indicar o vice, indicar meus 4 candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal são essas pessoas aqui, ó. Pela ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, votando em mim, eu vou estar votando nesses 4 candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Você sabe, o Flávio chegou assim, essa aqui é a Daniela, que foi lá presidente da Caixa, que agora está enrolada com o Digimais. Ela vai ser minha ministra da Economia. Ninguém quer saber de ministro da Economia. O povo quer saber quem você vai pôr no STF. Se eu fosse presidente um dia, você seria meu candidato. Muito obrigado. Mas simpático, obrigado. Exatamente, é uma excelente sugestão mesmo, Pavinato. Até pela todo o acompanhamento do brasileiro. Só que eu discordo parcialmente do PP, no sentido de que não tinha, né? Foi por essa razão que o ministro Barroso se aposentou depois do cancelamento de visto dele. Então a iminência... Não foi por isso que ele se aposentou. Eu te conto depois Não, em particular. combinado. Tá? É que eu prometi que eu nunca ia falar desse assunto publicamente. Combinado. E eu falo isso no ar só para as pessoas ficarem. Tô curioso agora. Eu conto da fora do ar. Você conta pra mim, conta pra todo mundo. Tá bom, mas não foi eu que te falei. Mas toda essa eminência, vamos dizer, de uma sanção externa com um bom relacionamento do Flávio, intermediado pelo Eduardo, com o governo, a administração Trump, viabilizaria, seria uma espécie de, vamos dizer, uma contraposição a este poder absoluto do Supremo Tribunal Federal. Talvez, é uma hipótese, talvez seja nesse sentido que os ministros fiquem, né, fazendo prognósticos do cenário político, penso eu, Pavinato. Olha, nós estamos com a audiência boa, está passando Portugal na Copa e tem 4.000 pessoas aqui ao vivo. Com Portugal jogando, hein? Que bolão, hein, PP? Que bolão. Agora, se você fosse pensar, o judiciário brasileiro é sério, as cortes superiores são sérias. Se fosse sério, o Lula não poderia nem ser candidato à reeleição. O governo Lula ampliou despesas em... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira.
Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.